vamos entender primeiro o primeiro modelo inteiro, depois a gente chega no segundo modelo. Esse primeiro modelo, que considera TQM, a gente chama de modelo clássico. Ele vem lá daquele vídeo do lápis. Aquela história do vídeo do lápis está num livro, é Livre para Escolher, é o nome do livro, do Milton Friedman. Milton Friedman era um dos maiores monetaristas que a gente já teve. E o Milton Friedman ele foi responsável pela política monetária nos Estados Unidos durante muito tempo. E aí, o que os monetaristas fazem? Os monetaristas, eles vêm aqui dessa linha aqui clássica, que é a ideia do vídeo do lápis. Cada um fazendo o que tem que fazer, procurando maximizar a sua própria utilidade. Né? Lembra-se que eu estou usando a teoria do valor-utilidade, na base disso tudo aqui. Cada um procurando maximizar a sua própria utilidade, faz com que o sistema chegue num ótimo de Pareto, aquilo tudo que a gente já estudou. Então, ó, o livro base disso aqui é justamente aquele livro do Adam Smith, de 1976, chamado A Riqueza das Nações. Qual é a questão do Adam Smith na Riqueza das Nações? A pergunta que ele quer responder. Por que algumas nações são ricas e outras não? De onde vem a riqueza de determinadas nações? Quando ele começa a pesquisar de onde vem a riqueza dessas nações, no século XVIII, né? Quem eram as nações ricas no século XVIII? Eram as nações que tinham passado pelo metalismo, né? Eram nações que tinham ganhado esse ouro como? Uma parte explorando, né? Então, Portugal deu a sorte de ter o Brasil, e aí ganhou muito ouro. Mas se a gente parar para olhar hoje, Portugal não é uma nação rica. Se você olhar para a Europa, Portugal é uma nação assim, bem pobrinha dentro de um grande grupo de nações da Europa. Portugal não se compara, por exemplo, com a Inglaterra. Quando Adam Smith, que estava lá pesquisando a situação da Inglaterra, foi ver como que a Inglaterra tinha ficado tão rica, ele chegou à conclusão de que aquele acúmulo de metais vinha de trocas comerciais. Então, a Inglaterra se colocou no mercado, fazendo trocas comerciais com outras nações, entregou produtos para essas outras nações, e as outras nações voluntariamente entregaram metais para a Inglaterra. E assim a Inglaterra conseguiu acumular metais e virou a nação rica. Que produtos são esses que a Inglaterra levou ao mercado para trocar com as outras nações? Produtos que ela produziu. Da onde vem a produção? Da vida real. Então, ele falava que a riqueza, a origem mesmo, lá no começo, da riqueza de qualquer nação, tem que ser a sua própria dotação de fatores de produção. Então, uma nação que tem uma abundância de fatores de produção, se ela souber administrar os seus fatores de produção, produzir produtos e serviços, bens e serviços, né? Produzir produtos, ela chega no mercado e oferta esses produtos e em troca ela vai ganhar dinheiro. Mas ele chegou na conclusão de que um país que tem fatores de produção tem tudo para ser um país rico. Por quê? Porque a oferta é quem determina a sua própria demanda. Então, porque o país foi no mercado e botou muitas coisas à venda, ele vai virar um país rico. Hoje em dia essa teoria é aceita? Não, a gente já sabe que não é bem assim. Por exemplo, olhem o estado de Singapura, né? Hoje. O que Singapura tem como fator de produção? Singapura era a região mais pobre da Malásia. Era tão pobre que a Malásia não quis. Tipo, a Malásia preferiu se livrar de Singapura e deu independência para Singapura. Singapura foi tocada a partir de então por um ditador, né? Que falou que queria tocar a região. E aí a Malásia falou: beijos, pegue. O que você quer fazer com isso? Mas tome. É um lugar horroroso. Era, né? Um lugar horroroso. Que não tinha uma terra fértil para produzir nada. Uma população super pobre, zero educada, que não tinha condições de produzir nada. Como que Singapura virou a Singapura que a gente conhece hoje? A terra lá que passou a ser fértil, Singapura é terra de pedra. Na verdade, não é terra, é pedra, é solo de pedra. Solo de pedra com desníveis. Não é só isso, é solo de pedra com desníveis e num lugar ruim, com pouco acesso a mar, essas coisas. Tudo que era considerado vantagens de países para serem ricos, Singapura não tem. Não tinha e não tem ainda. Em termos de dotação de fatores de produção. Mão de obra ruim, recursos agro ruim, zero indústria. Como que Singapura virou Singapura? Foi por causa dos seus fatores de produção?
Então, Singapura, você pode levar para todos os tigres e os tigrinhos asiáticos. Vocês sabem o que Singapura vende hoje, gente? Por que Singapura é tão rica? Singapura vende serviços financeiros. Eles se organizaram. É assim, é ditadura, né? Então a gente não pode pensar que a população teve participação em qualquer coisa. O ditador foi um cara muito inteligente, ele era muito amado pelo povo, morreu sendo aclamado. Então, como era a ditadura, o cara que define as coisas que vão acontecer, certo? E aí ele estabeleceu muitas vantagens para outras empresas se instalarem em Singapura, empresas estrangeiras se instalarem em Singapura. E aí ele criou algumas regras para que essas empresas se instalassem lá. E aí tinha que ser empresas que não dependessem de questões físicas, né? Então, eu preciso de uma saída para o mar para o meu produto poder ser exportado. Isso aí não servia para eles. E então eles começaram a atrair empresas de serviços financeiros, bancos, né? Grandes bancos e outras instituições financeiras. E aí, para os bancos irem para lá, eles deram vários incentivos fiscais. Então, em todos os locais, tem altos impostos sendo cobrados. Lá no começo não cobravam quase nada. Então, o banco ia para lá, ele podia atuar no mundo inteiro, né? Porque a internet já estava sendo desenvolvida e tal. E Singapura ficou rica nos últimos 20 anos. Antes disso, continuava sendo a parte excluída pobre da Malásia. Deu muitos incentivos financeiros para as empresas irem para lá. Então, dos lucros que essas organizações tiravam, quase tudo ficava para as próprias organizações. Então, pouquíssimo ia para o país mesmo. Mas qual era a vantagem que ele via nisso? Ele colocou regras que era o seguinte: se você vier aqui, você vai ter que trazer seus trabalhadores, né? Porque os meus trabalhadores são incapacitados. Então, o pessoal de Singapura era incapacitado. Mas, para cada trabalhador capacitado que você for trazer, eu quero que você bote junto dele um dos meus trabalhadores. Junto dele, grudado nele. E aí os bancos, as instituições eram obrigadas a contratar um pessoal de Singapura para ficar lá olhando o que eles estavam fazendo e aprendendo. E aí, com o dinheiro que ele começou a arrecadar com isso, que não era grandes coisas, ele resolveu investir quase tudo em educação básica. Então, foi estabelecido que todas as crianças têm que dominar a matemática básica. E aí ele juntou uma equipe forte de professores que foram mandados para o exterior para estudar como que era a matemática dos Estados Unidos, como é que era a matemática da Europa, como é que era a matemática da China e tudo mais. E esse grupo de professores juntou as coisas mais assim, relevantes, que tinham os melhores resultados em todos esses lugares, montou um programa curricular impressionante. E esse programa curricular que juntava o que era ótimo de ensino de línguas, né, inglês e matemática, basicamente essas duas coisas, do mundo inteiro. Fez um programa de educação lá para Singapura e botou o programa em prática no país inteiro. Então, todas as crianças eram obrigadas a estar na escola e todas as crianças iam ter que sair sabendo X coisas. Elas iam ter que sair sabendo X coisas. Criou também um programa de formação de professores, né, para poder perpetuar esse sistema. Enquanto isso, continuou dando incentivos para as empresas financeiras irem se instalar lá. Quando uma empresa aceitava se instalar lá, ela pagava tão pouco imposto que a curva de custos dela ficava muito competitiva. E aí, num esquema globalizado, né? Nosso mercado financeiro é globalizado, os títulos, os ativos dessas organizações ficavam assim, imbatíveis. Então, para uma organização concorrer com essas que estavam instaladas em Singapura, ela não tinha outra opção a não ser também se instalar em Singapura. Isso fez com que várias organizações passassem a se instalar lá. E aí, conforme ia tendo mais gente lá, né, mais organizações e tal, e a educação evoluindo e tudo, aí as regras começaram a ficar diferentes. Aí ele começou a cobrar um pouquinho mais de imposto e tal, mas assim, em nenhum momento os impostos se tornaram tão proibitivos que expulsassem as empresas de lá. As empresas continuaram entrando. E aí, depois de um tempo, já tinha a própria população uma certa qualificação suficiente para tanto entrar nessas empresas, trabalhar lá mesmo, quanto para criar empresas originais da própria Singapura. E foi assim que o desenvolvimento foi chegando em Singapura, que Singapura foi dominando uma parte do mercado. Então, você vai falar assim, Adam Smith estava certo porque a dotação de fatores é fundamental para uma nação ser rica? Não. Hoje a gente enxerga um país como Singapura, que não tinha nada, ser uma das nações mais ricas do mundo.
O programa de matemática de Singapura é um programa que todo mundo está querendo implantar no mundo inteiro. Muito melhor que o programa americano, muito melhor que o programa chinês. Em todas as avaliações internacionais, competições de matemática, avaliações de desempenho de alunos e tal, Singapura é o primeiro lugar. Isso também não justificaria porque que o Brasil é pobre, né? Porque o Brasil ele tem abundância de fatores de produção. Mas é um país pobre, então ele é um país muito mal administrado. Isso justificaria essa pobreza. Pelo modelo clássico, a gente tem que considerar duas coisas para entender o que faz um país rico e um país pobre. A existência do plano emprego, que é aquilo que eu falei para vocês mais cedo, e o equilíbrio no mercado de trabalho. O que é o plano emprego? A definição é essa daqui. Eu expliquei para vocês, mas a definição formal é essa daqui. Apesar de ter emprego para todos, nem todos aceitam os salários que estão sendo pagos. Mas pelo salário que está sendo oferecido, todas as pessoas que gostariam de estar empregadas estão empregadas. Para que isso aqui funcione, tem que ter flexibilidade para esses salários. Ou seja, a gente não tem política trabalhista aqui prendendo preços e salários. Então, não tem salário mínimo, por exemplo. Ou não tem obrigação de contratar, ou obrigação de pagar indenização, esse tipo de coisa. Contrato de 3 meses e tal. Todas essas coisas que a gente tem hoje que ingessam, né, a contratação e demissão de empregados. Então, ele está falando aquilo que eu já expliquei mais cedo. Se todo mundo consegue conversar, oferta e demanda conseguem se encontrar livremente, o preço para a mão de obra, que a gente chama de salário, vai ser estabelecido nesse mercado, e ao mesmo tempo a gente vai estabelecer o nível de produto dessa economia. Eles consideram que a moeda é neutra e o funcionamento do primeiro teorema fundamental do bem-estar. A economia sozinha vai se ajustar para chegar num ponto de ótimo de Pareto. Não necessariamente esse ponto de ótimo de Pareto vai ser um ponto equilibrado em termos de igualdade social, essas coisas. Eu já expliquei para vocês. Então, no modelo clássico, como é que a gente sabe o PIB de uma economia? A gente sabe que o PIB da economia está diretamente relacionado com o nível de empregos. Então, o que determina tudo aqui é a oferta de trabalho e a demanda de trabalho. De onde vem a demanda de trabalho? A demanda de trabalho vem por parte das empresas, né? Como que uma empresa demanda trabalho? É simplesmente uma relação de custos e benefícios. Como assim? O custo de um trabalhador tem que compensar o benefício que esse trabalhador está trazendo para a organização. Ou o contrário, né? O benefício de um trabalhador tem que compensar o custo que esse trabalhador vai trazer para a organização. Qual é o custo do trabalho? Salário. Qual é o benefício do trabalho? O produto gerado por aquela hora de trabalho. Então, enquanto o produto marginal for igual ao custo marginal, as pessoas estão trabalhando. Se o produto marginal for maior do que o custo, a empresa vai contratar. Se o produto marginal for menor do que o custo, a empresa vai demitir. Então, enquanto cada trabalhador conseguir gerar para a organização um benefício que equivale ao seu custo para aquela organização, vai ter emprego. Se ele não conseguir compensar o custo dele, ele vai ser demitido. Se ele mais do que compensar o custo dele, a tendência é que se contrate mais trabalhadores. Porque a empresa estaria desperdiçando recursos se não contratasse. Então, a demanda de trabalho segue ao mecanismo de maximização de lucro. Esse mecanismo, ele pressupõe, né, que o produto marginal tem que ser igual ao custo marginal, do ponto de vista da demanda de trabalho. Do ponto de vista da oferta de trabalho, existe um trade-off, ou seja, uma relação de escolhas conflitantes entre salário e lazer. Salário real é porque são coisas que a gente consegue consumir, né? Não importa o número que está aparecendo na minha conta, importa quantas coisas eu compro com aquele número. Então, existe um trade-off entre salário e lazer. A gente pressupõe em economia que o nosso dia, 24 horas, ele tem essas 24 horas para ser alocado em 2 tipos de serviço: salário e lazer. Salário é o que traz produto para a economia. Então, tudo que não é trabalho, que não me gera a possibilidade de consumir mais coisas, é lazer. Então, a hora que eu estou estudando aqui é considerado uma hora de lazer, não é considerado uma hora de trabalho. Trabalho é o que está gerando produto consumível, que traz utilidade para as pessoas. Então, como a produção depende do trabalho, é a quantidade de trabalho que determina o produto. Aí, juntando isso com a parte da moeda, a gente chega no que a TQM fala. Se o modelo clássico está certo, todo produto vem de emprego,
O emprego vem da oferta e demanda de trabalho, que acontece do jeito que eu acabei de explicar no slide anterior, e a quantidade de moeda é o que determina o nível de preços. Então, para os clássicos, um aumento do estoque de moeda não provoca qualquer alteração no nível de renda, provocando apenas uma mudança no nível de preços. Ou seja, o governo não deve fazer política monetária. Se o governo fizer a política monetária, tentar mexer na economia real, manipulando preços, o que o governo vai fazer é gerar ineficiências. Ou seja, desperdício de recursos, né? Desperdício de recursos. Tentar mexer moeda para mexer no emprego vai gerar desperdício e ineficiência. O produto não é uma questão monetária. O produto é uma questão real. Você quer gerar mais emprego, você cria inovação. Esse tipo de coisa. Porque o produto depende da dotação de fatores, não depende da moeda. O que importa é trabalho. Essa é a função do modelo clássico, certo? Esse não é o único modelo que a gente tem vários modelos.